Irmãos, a paz do Senhor. Hoje é a nossa lição número 10. Antes e agora. Baseada em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Irmãos, os que estão aí no fundo, eu não estou usando o microfone, porque a gravação sai ruim. Aí fica muito baixinho. Então eu estou usando o Viva Voz, porque assim eu me forço a falar mais alto para gravar. Vamos fazer a leitura bíblica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Os 3 versículos que nós vamos ler hoje já foram lidos na semana passada, mas como eu disse, foram lidos para nós fazermos uma ponte. Até fizemos um comentário básico para fazermos uma ponte do assunto da semana passada, que era os cristãos irem para o tribunal, né? Para o assunto desta semana. Encontraram? 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. O assunto que vem depois desses versículos está bastante relacionado com esse que nós estamos estudando hoje. Eu cheguei até a preparar as 2 aulas, a 10 e a 11, para ver se daria para a gente fazer tudo hoje. Mas eu percebi que essa aula 10 é pouco assunto para uma aula, mas as 2 juntas é muito assunto para uma aula só. Então, para a gente não extrapolar o tempo de estudo, falei, vamos ficar nessa, nem que a gente não use o tempo todo, mas pelo menos não extrapola o tempo designado para a aula, 50 minutos. O alvo da lição, segundo a revista, é, ao estudar esta lição, você vai conscientizar-se de que o cristão foi lavado, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus. E precisa viver desta forma. Quer dizer, viver com a consciência de que foi lavado, regenerado, né? Santificado e justificado em Jesus Cristo. Viver com a consciência disso, não é apenas ter recebido isso e depois viver a vida que vivia antes. Eu risquei, você deve ter percebido, quem acompanhou a leitura do alvo da lição, eu risquei a palavra verdadeiro que está aí. Na lição está escrito conscientizar-se de que o verdadeiro cristão foi lavado, embora isso seja, em certo aspecto, uma verdade, mas a maneira como foi escrito dá a impressão de que os que estão na igreja e que se dizem cristãos, mas que têm um comportamento errado é porque não foram de fato salvos. E isso é uma ideia ligada ao calvinismo que eu preferi não adotar, evitar confusão com isso. Com a lição de hoje, espera-se que o aluno seja capaz de entender que o crente deve viver como quem foi lavado, santificado e justificado no Senhor Jesus. E também deve amar a vida que o Senhor Jesus deu de presente para ele. E nunca sentir saudades da vida velha, a vida anterior à purificação pelo sangue de Cristo. E atuar de maneira a santificar-se a cada dia e viver de forma coerente com o testemunho de Jesus Cristo. E nós vamos fazer a leitura da introdução da lição que está na revista. Essa parte que fala aqui a introdução, a segunda parte do capítulo 6, que nós estamos começando hoje, é uma extensão do capítulo 5, que nós já estudamos, no qual o apóstolo Paulo iniciou a exortação sobre a moralidade sexual. A atitude de arrogância da igreja de Corinto diante daquele caso desagradável, em que um homem estava tendo relações com a mulher de seu pai, né?
era um sinal de que os cristãos de Corinto podiam vir a ter outro comportamento indevido quanto ao sexo. Aqui também não concordo com o que o comentarista escreveu, não é que podiam vir a ter. De fato já estavam tendo, é por isso que Paulo está repreendendo. Ele não está prevenindo apenas, ele está repreendendo um comportamento irregular que nós vamos estudar hoje. E por que é que o comentarista escreve podia vir a ter, em vez de dizer que os crentes de Corinto estavam praticando coisas erradas? Porque fica aquela ideia de que se eles eram salvos de verdade, nunca iam praticar isso, não iam pecar de maneira tão grosseira. Isso não condiz com o ensinamento bíblico. O crente eventualmente pode, não é que está autorizado, ele pode cair no erro e praticar coisas grosseiras. E negar Jesus não é um pecado grave? Negar Jesus não é grave? E Pedro negou Jesus 3 vezes, na noite em que Jesus foi preso. Isso não quer dizer que ele não era cristão e que ele não era servo do Senhor. Então essa escrita aqui, essa redação de que Paulo escreveu isso para prevenir, quer dizer, porque os crentes de Corinto poderiam vir cometer esses pecados, não é correto. A história mostra que eles estavam cometendo esses pecados que nós vamos estudar daqui a pouco. Continuando, era necessário, portanto, que fossem ainda instruídos a agir como pessoas que experimentaram o poder transformador pelo Espírito Santo e que aprendessem a usar o corpo para servir o reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo da transformação que Deus pode fazer numa pessoa, porque ele escreveu a Timóteo dizendo: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Vamos passar agora a estudar a lição sobre 2 aspectos: o antes de Cristo e o depois de Cristo. Não do calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo no calendário, mas na conversão. A nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui levando como norteador do nosso estudo o antes e depois da igreja de Corinto. O antes de Corinto, ele diz que imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, fraudulentos. Isso era o antes da conversão. E depois da conversão, ele diz assim: alguns de vós eram assim, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos dividir a lição nessas 2 partes e vamos fazer alguns comentários. A lição, da maneira como está na revista, é um pouco mais informativa. Descreve comportamentos relacionados a esses pecados aqui. Eu queria abordá-la de uma forma um pouco mais aplicativa à nossa vida, que tenha valor, não apenas o estudo do passado na igreja de Corinto, mas que tenha valor para o comportamento nosso no presente e no futuro ainda. Vamos estudar então o que Paulo quer dizer com antes aqui. Leia na sua revista, por favor. Paulo começa a instrução aos coríntios, fazendo-os lembrar que alguns tinham sido antes e o que tinham passado a ser. E ele diz que injustos são, ele quer dizer, né, os injustos são aquelas pessoas excluídas do reino de Deus. Não exatamente excluídas, né? Injustos são aquelas que ainda estão fora do reino de Deus ou que nunca vão entrar. A grande maioria nunca vai entrar. Existem injustos dentro da igreja, injustos que têm o nome de cristão, injustos que tomam Santa Ceia, injustos que têm cargos ministeriais, e existem injustos que não participam de nenhuma atividade da igreja. Mas agora, o reino de Deus é uma instância diferente, né? Estar na igreja como instituição, estar participando das atividades da igreja como ser humano, e a igreja como sendo algo institucional no ambiente humano, é uma coisa, mas estar dentro do reino de Deus é outra coisa. É possível então que a pessoa esteja participando das atividades da igreja, tenha sido batizado, esteja no hall de membros, tenha cargos na igreja, esteja até ensinando, mas não esteja no reino de Deus. Isso é possível. Depende da posição dessa pessoa em Cristo Jesus. Agora, de fato, se a pessoa está fora da igreja,
porque não quer participar da igreja, não quer se submeter ao mandamento do Senhor Jesus de nós vivemos em comunidade, aí também a gente pode considerar que está ao mesmo tempo fora do reino de Deus. E continuando a leitura, essas pessoas que estão fora do reino de Deus, devido ao seu caráter, não herdarão o reino de Deus. Perdem a herança porque não nasceram de novo, que é a condição para que vivam o reino no presente e herdem no futuro. E praticam comportamentos incompatíveis com o reino. Não apenas pessoas que não nasceram de novo. Há pessoas que nasceram de novo, mas abandonaram a fé. Por isso que eu digo, nessa lição aqui está cheia de pegadinhas que são voltadas ao calvinismo. Nós já estudamos a carta aos Hebreus e lá nós vimos que existem pessoas que podem perder a salvação. Estudamos isso, nós passamos algumas aulas tratando desse assunto. Há pessoas que, o escritor aos Hebreus diz que provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, quer dizer, essas pessoas eram cristãs, genuínas, que provaram o dom celestial e participaram do Espírito Santo, mas abandonaram a fé e pisaram o sangue da aliança. E a Bíblia diz em Hebreus, para elas não resta mais nada a não ser a expectativa horrível do fogo, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que aconteceu com essas pessoas? Foram resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo, mas resolveram abandonar a fé, por um motivo ou outro. E o que Paulo está lançando nesses 3 versículos que nós estamos estudando hoje, é esse alerta solene e grave, de que não entre nessa de praticar coisas do passado, do tempo que você e eu vivíamos antes de Jesus Cristo, antes de sermos lavados, resgatados, regenerados, santificados, justificados. Não vamos entrar nessa, porque o risco é grande. Isso vai cauterizando a consciência, vai cauterizando a percepção do crente. Ele vai se afastando do Espírito do Senhor, vai deixando Jesus para trás aos poucos e não percebe. Ele vai se justificando. Qualquer hora eu volto, é só um pouquinho, é só um negocinho, mas está se distanciando de pouquinho em pouquinho, dia após dia, mês, ano após ano. Quando percebeu, já era. Os pés são enlaçados pelo inimigo, acabou, caiu. Então, isso que Paulo está escrevendo embute um alerta muito sério para nós. Não voltem às práticas do paganismo, às práticas dos ímpios, dos injustos, porque eles não vão herdar o reino de Deus. E se vocês voltarem a praticar essas coisas, vocês vão perder a herança do reino de Deus. É uma advertência muito séria para nós. O cristão hoje alega, e provavelmente também os nossos irmãos lá de Corinto faziam isso, que a salvação é apenas pela fé, basta eu crer em Jesus Cristo. Se basta eu crer em Jesus Cristo, por que tantos mandamentos e tantas ordens? Deus é perdoador, rico em perdoar, diz o Antigo Testamento. Então estou tranquilo. E também havia, como eu já falei com vocês, no meio dos gregos, né? Havia uma facção que se achava dona da sabedoria, que se dizia ter revelações superiores. São os gnósticos. O gnosticismo é uma praga e existe ainda, como nós já conversamos, ainda existe no nosso meio. Os gnósticos diziam que o corpo, a matéria, não serve para nada, não presta. O que importa é a alma, ou o espírito. E que a alma só vai conseguir se libertar mesmo e se santificar totalmente depois que o corpo perecer e ela se despregar do corpo. Portanto, tudo que você fizer com o corpo não vai ter importância nenhuma. Importante, quando sua alma sair do corpo, ela vai se santificar e vai voltar à pureza. Isso é uma afronta à palavra de Deus. É por isso que Paulo diz, aquilo que nós fizermos por meio do nosso corpo vai ser julgado por Deus. Então essa história de que a matéria é má e a gente pode fazer o que quiser, pode justificar a ideia de alguns que podem pecar e que não tem problema nenhum. E também a história da graça barata, né? Que Jesus nos dá a salvação de graça, mas tem pessoas que transformam isso em algo muito barato. Quer dizer, pode fazer o que quiser, porque a salvação é dada de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a Bíblia. Então eu posso fazer o que quiser, porque aí vai aumentar a graça de Deus. Quanto mais aumenta o meu pecado, mais aumenta a graça de Deus. Paulo mostra isso escrevendo aos Romanos, que isso é uma blasfêmia.
Porque se nós formos libertos da escravidão ao pecado, pela graça de Deus somos libertos, nós somos libertos para não pecar mais. A nossa escravidão ao pecado foi cortada para a partir de agora nós servirmos o Senhor que é santo e nós andarmos em santidade, em novidade de vida. Mas essas ideias ainda perspassam a mentalidade das pessoas, como acontecia na época. Então provavelmente os crentes de Corinto se justificavam assim. Já que a carne é má, já que Deus é bom, já que Deus é perdoador, já que a salvação é apenas pela fé, então eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. E era um erro tremendo. O corpo é a expressão do cristão perante esse mundo. Paulo fala em algumas instâncias que o corpo, a carne para nada vale. Quer dizer, nada vale nesse aspecto de que a gente não deve se apegar a ela para proteger a carne e esquecer a nossa vida espiritual. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quando ele falou da sua volta. Existem algumas pessoas que vão entrar numa situação aflitiva, numa tribulação tão grande, vão ser oprimidos pelo anticristo, ou vão ser oprimidos pelas autoridades, e essas pessoas vão ficar na encruzilhada ali, de ou preserva a sua vida negando Jesus Cristo, ou perde a sua vida confessando Jesus. E ele falou, aquele que quiser preservar a sua vida vai perder, quando chegar numa situação como essa. Então ele mostra que a nossa vida espiritual é muitíssimo mais importante do que a nossa vida física. Mas a nossa vida física é um meio da nossa vida espiritual se expressar. Porque se não fosse assim, quando um irmão estiver passando necessidade, a gente simplesmente pode ignorar. O problema dele é físico, não é espiritual. Isso não é bíblico. Quando o irmão está doente, uma irmã está doente, a gente ignora. Não, se morrer, morreu, vai para o céu. Não é assim. A nossa compaixão envolve o sofrimento físico da pessoa. E o Senhor quer usar o nosso corpo como instrumento na sua obra. Não é verdade? Nós pregamos o Evangelho através de quê? Nosso corpo. Ou a gente pode ficar parado só meditando e o Evangelho sendo pregado só em pensamento, através de ondas cerebrais. A Bíblia diz desde o Antigo Testamento, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam as coisas boas, isto é, o Evangelho. Os pés, por quê? Porque é através do corpo que Deus usa o crente para pregar o Evangelho, para fazer as coisas boas. Jesus veio em corpo físico, em carne, para expressar a majestade, a divindade, a realeza de Deus. Então o corpo é importante, considerando nesse aspecto. E ele tem que ser preservado. E um outro argumento que Paulo usa é que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Nós consideramos esse prédio aqui como templo, mas é uma consideração que tem suas restrições, porque o verdadeiro templo de Deus não é o prédio, somos nós. O que é templo? Qual seria uma definição adequada de templo? O local onde uma divindade é buscada, é servida, é adorada. Esse é o local. Você precisa de um espaço físico para buscar o seu Deus, para servir, para adorar? Você precisa disso? Não. Quando Jesus pediu água para aquela mulher na fonte de Sicar, em Samaria, João capítulo 4, lembra da história, né? Que de vez em quando a gente repete aqui, porque ela é muito importante, é emblemática para o cristão. Quando Jesus pediu água, mas como é que pode você, judeu, falar com o samaritano? Não existe, essa conversa não existe. E aí foi desenrolando a conversa, ela disse assim, vocês judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, nossos antepassados dizem que nós temos que adorar aqui no Monte Gerizim, quem é que está certo? Jesus falou, não, mulher, vem o tempo, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto é, não é nem Jerusalém, nem no Gerizim, nem lugar físico nenhum. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde está o seu espírito para adorar a Deus? É ali que você vai adorar. Onde está o seu espírito? Aqui dentro do seu corpo. Então, se é aí que você vai adorar a Deus, aí é o templo de Deus. É aqui onde Deus reside, onde, conforme Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus não mora em construções feitas por mãos humanas. Deus mora dentro do corpo de cada cristão.
E isso individualmente e em conjunto na igreja. Ele mora na igreja também. Portanto, o seu lugar de servir o Senhor, seu lugar de adorar a Deus, seu lugar de buscar o Senhor é aqui. É o seu espírito se ligando com o espírito do Senhor. É o espírito do Senhor testificando com o seu espírito que você é filho de Deus. É aqui, não é na casa, numa tenda, numa construção física. E isso foi um argumento muito importante para Paulo usar para os crentes de Corinto. Vocês preservem o seu corpo em santidade, porque é nele que o Espírito Santo mora. Para os gregos era muito fácil imaginar a divindade morando num templo físico, porque as cidades gregas eram cheias de templos, principalmente Corinto, cheias de templos construídos por mãos humanas, e com aquelas características imorais terríveis que nós já estudamos aqui. Então, para eles, essa imaginação permeava a sua vida, e ficava aquela impressão de que precisava de um lugar físico, e o corpo não importava. Paulo está dizendo, não é nosso, não é assim. Não é assim. O seu corpo é morada do Espírito Santo. Então preserve o seu corpo em santidade, um comportamento que seja agradável àquele novo morador da sua vida, aquele que está tomando conta da sua vida e morando dentro dela. Olha que coisa importante. E aí essas pessoas que em Corinto e na igreja de hoje, em qualquer lugar do mundo, e essas pessoas que dizem assim, como nós acabamos de falar, não, mas a salvação é de graça, pela fé, basta a fé, Deus é perdoador, então eu posso fazer o que quiser através do meu corpo. E o senhorio? Já abordamos isso aqui várias vezes, essa dupla situação do crente. Diversas vezes abordamos. O crente recebe Jesus Cristo como Salvador, e aí os seus pecados são perdoados. Ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que significa que ele pode se apresentar a Deus limpo, para apresentar ofertas a Deus. Ele é justificado e é santificado progressivamente. Esse é um aspecto. Jesus é Salvador. E o segundo aspecto, Jesus é o Senhor. Eu me entreguei para Jesus Cristo, e Ele rompeu a cadeia, quebrou os grilhões, quebrou as correntes da minha escravidão ao pecado. Mas como eu já disse aqui, comprovei pela palavra anteriormente, o ser humano é servo de alguma coisa. Ou o ser humano é servo do pecado, e indiretamente de Satanás, ou ele é servo de Jesus Cristo para a vida eterna. Então, se eu me entrego ao Senhor Jesus para perdão dos meus pecados, salvação da minha alma, mas eu não me entrego a Ele como Senhor da minha vida, eu vou voltar a ser escravo do pecado. Ou Jesus é o dono da minha vida, é o Senhor da minha vida, ou o pecado vai ser. Como ele disse, é impossível servir dois senhores, ninguém serve. Eu não posso ficar com um pé servindo o pecado e o outro pé dizer que Jesus é meu Senhor. Ou ele é de fato, ou ele não é. Esse argumento está embutido no discurso de Paulo, de que nós devemos cumprir aquilo que o Senhor nos diz, ou ele não é Senhor. Tá? Ontem eu estava conversando com uma senhora a respeito de abandonar certas práticas. Essa senhora é cristã, confessa o Senhor Jesus, pelo seu comportamento a gente percebe, de fato, né, tem frutos de conversão, mas tem um vício. E a gente não fica pegando no pé. Orientações eventuais, né, porque é uma pessoa adulta, né, a gente trata do assunto, mas ontem, como o assunto foi abordado de maneira mais profunda, por iniciativa dela, eu disse, sim, mas quando você mantém esse vício, você está dizendo que Jesus Cristo não está comandando a sua vida nesse aspecto. Entenderam isso? Quando a gente retém um pecado na nossa vida, algo que é pernicioso para nós e que afronta o senhorio de Jesus, é como se eu estivesse dizendo, Jesus, tu és o meu Senhor, quer dizer, tu mandas na minha vida, eu sou teu servo, mas esse detalhe aqui, Jesus, o Senhor não se mete não. Isso aqui deixa comigo que eu cuido. Não está certo isso. Isso está errado, né? Lembra da figura que eu usei da casa, que você compra uma mansão maravilhosa, paga um alto preço por ela,
você vai tomar posse da mansão, o ex-dono diz, não, mas tem aquele quartinho lá, toda a propriedade é sua, mas aquele quartinho fica trancado, que aquilo aí são minhas coisas, estão lá, minhas bugigangas. Você não abre aquilo lá, não se meta. Você aceita comprar uma casa assim? Ninguém aceita, nem Jesus. Ele pagou por você com preço de sangue. Ele quer você 100%. Ele não quer uma área da sua vida obscura que sirva outro Senhor. Ele quer que todas as áreas da sua vida sirvam o Senhor. Ele quer usar todas as áreas da sua vida. E uma área obscura da sua vida que não é consagrada a Ele, é um problema, é pedra de tropeço e para você finalmente acabar caindo. Então foi isso que eu quis dizer para aquela senhora ontem. E a primeira parte da nossa lição, falando do antes, fala de 2 tipos de práticas. Práticas sexuais viciosas, que são pecados que a pessoa comete que prejudicam diretamente a si mesma, a seu próprio corpo, e práticas ou pecados que prejudicam outras pessoas. Uma análise rápida que vamos fazer aqui. Entenda o seguinte, o que a lição diz é que é verdade. A intenção de Paulo aqui não é oferecer uma lista completa dos pecados sexuais que os crentes de Corinto estavam praticando, mas é mostrar que aqueles que em tais práticas perseveram não pertencem a Cristo. Quer dizer, Paulo estava pensando nos pecados que eram comuns em Corinto e que estavam servindo de armadilha para os nossos irmãos lá. E ele faz aqui uma lista. Eu vou precisar da ajuda, talvez, de alguns irmãos, porque eu trouxe uma Bíblia aqui que é numa tradução diferente da... Ela tem o mesmo sentido, só que ela foi simplificada e acaba dando algumas palavras de modo diferente aqui que não vão me ajudar na reflexão. Então, eventualmente eu vou pedir para algum irmão ler na sua tradução antiga. O versículo 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que são os injustos? Aqueles que não fazem o que é correto aos olhos de Deus. E aí ele passa a apresentar essa lista, dizendo, não se enganem, meus irmãos. Ele dizendo, não se enganem, nem imorais, eu acho que a sua lista diz impuros, impuros, idólatras, adúlteros, até aí está correto, né? Depois diz, qual é a quarta palavra? Efeminados e sodomitas, né? Bom, esses 5, né? Essas 5 qualidades, né? Para algumas pessoas isso é qualidade, sabe? Para algumas pessoas é qualidade, sim. Eu, na pré-história, muitos anos atrás, eu assisti a um capítulo da novela em que um galã, muito bem casado, com uma mulher muito bonita, que o amava declaradamente, acabou sendo assediado por uma outra moça bonita que apareceu. E ele pensava na mulher dele, pensava na outra, falou, ele riu assim e falou, eu não vou prejudicar minha biografia. Aí foi e se atirou em cima da outra mulher. E isso foi uma atitude heróica no âmbito daquela novela. Por quê? Porque para muitas pessoas, essas práticas aqui são coisas boas e que acabam dignificando a biografia da pessoa. Eu não vou deixar passar isso não vai prejudicar minha reputação. Então, algumas pessoas se gloriam de fazer coisas erradas. Isso é verdade. E você vê muito isso. É vergonhoso hoje no meio escolar, colegial, superior, jovens, tanto moços quanto moças, que estão se preservando em Cristo, esperando pelo casamento. É muito comum essas pessoas serem assediadas e serem envergonhadas, às vezes até em público, sofrerem bullying por causa disso. Por quê? Porque a tônica da sociedade é a prática da coisa errada, é se satisfazer. Então, olha, vamos fazer um parêntese aqui. Talvez alguém de nós vai dizer, puxa vida, aí fica triste porque fala, pô, mas eu caí nisso. Ok, não vou dizer que está tudo bem porque isso é um erro. Mas Paulo diz depois, lá no último versículo, olha, alguns de vós eram assim, alguns de vocês eram assim, praticaram coisas, mas foram lavados pelo sangue de Jesus. E mesmo que tenha praticado isso já na vivência da fé, depois que se entregou para Jesus Cristo, sempre existe a possibilidade de perdão para aquele que se arrepende. A Bíblia diz no Antigo Testamento, aquele que confessa a sua transgressão e abandona a transgressão,
alcançará misericórdia. Deus é bom demais. Não é só motivo de música, é motivo de realidade, de nós tomarmos posse disso. Deus é bom demais. Não se entregue porque cometeu um pecado. Não se entregue a Ele, não se abandone, não se entregue à frouxidão, não. Fala, eu errei, mas é agora justamente que eu mais preciso do Senhor Jesus Cristo, porque eu errei. Porque eu sempre precisei de Jesus Cristo, mas agora que eu errei eu preciso muito mais, porque senão eu vou ser condenado. Entendeu? Isso Paulo quer dizer no último versículo. Errou, trate do assunto com o Senhor Jesus Cristo. E a lista de pecados que ele fala, impuros, essa aqui é uma palavra que abrange muita coisa, é muito genérica, mas principalmente pessoas que são não casadas. Ele não diz aqui solteiro, porque existem pessoas viúvas, desquitadas, entendeu? Que são pessoas não casadas e que praticam relações sexuais. Por quê? Isso é um erro, porque as relações sexuais são previstas por Deus para ocorrerem no âmbito do casamento. Não esquecendo uma coisa que o pastor falou aqui, que é um conceito que eu defendo há muito tempo também. O pastor já falou aqui. O pastor disse aqui que aquele que se ajunta com outra pessoa, sexualmente falando, mesmo que não tenha passado pelo cartório, não tenha posto aliança, não fez cerimônia aqui, aquele que se ajunta sexualmente com outra pessoa, forma com essa pessoa uma só carne, já se casou com ela. Já está casado. Isso fundamenta também um discurso de Paulo dizendo, por acaso vocês vão pegar os membros do corpo de Cristo e vão fazer membros de uma prostituta? Porque quando um homem se junta com uma mulher, que diz a Bíblia, os dois formam uma só carne. Aí o homem, aqui ele está abordando, focalizando mais o homem, mas o problema é para homem e mulher. Ele diz assim, ó, quando você se junta com uma prostituta, uma meretriz, você forma uma só carne com ela. Aí leva essa única carne, uma carne só, para o corpo de Cristo Jesus. Está levando, na verdade. Porque você é de Cristo, é membro do corpo de Cristo, se junta com uma prostituta, mesmo que seja eventualmente, está levando essa situação para o contexto do corpo de Cristo. E ele diz assim, mas aquele que se ajunta com o Senhor forma com ele só um espírito. Então você está levando um objeto estranho para o corpo de Cristo, porque aquela pessoa com quem você se junta não formou com Jesus Cristo só um espírito, mas formou uma só carne. Olha que coisa estranha para o corpo de Cristo. Por isso a união sexual fora da palavra de Deus, o jugo desigual, é horrível no contexto bíblico. É por essa razão que crentes não devem se casar com incrédulos, porque estão levando uma só carne para quem tem duas naturezas espirituais diferentes, tentando juntar isso com o Espírito de Deus, com o qual a gente forma só um Espírito. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios, que nós vamos estudar, capítulos 6 e 7, que isso é jugo desigual, e diz que consenso há entre Cristo e Belial, entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Que consenso há entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Quer dizer, nós podemos ter negócios com pessoas do mundo? Podemos, a Bíblia até defende isso. Mas levar para o corpo de Cristo aquele que não quer ser membro do corpo de Cristo é um desarranjo espiritual tremendo. Nós vamos estudar isso já quando chegar na segunda carta aos Coríntios. Fala de idólatras. Provavelmente aqui Paulo estava focalizando a questão da idolatria voltada para a área sexual mesmo, como nós já abordamos em outras aulas. Os gregos tinham templos pagãos com muitas prostitutas e prostitutos. Então a pessoa ia lá para servir os seus deuses, Diana e outros, e se envolvia com práticas sexuais rituais, faziam parte da religião. Então era uma forma de idolatria que não era apenas a adoração de um objeto sagrado, mas era uma idolatria, uma profanação da verdade ao quadrado. Porque além de adorar uma imagem religiosa, que a Bíblia diz que quem adora uma imagem religiosa está na verdade adorando os demônios que estão por trás disso, olha que coisa grave, a idolatria. Lá, além de fazer isso, estavam também tendo práticas sexuais como sendo parte do culto pagão. Talvez Paulo tenha isso em vista aqui no caso. A terceira qualidade aqui, né, entre aspas, fala de efeminados, não, de adúlteros, né? Moikoi, em grego.
são pessoas casadas, aqui são casados, com as mesmas práticas extraconjugais, também, né, condenáveis pela palavra do Senhor. O quarto colocado aqui no assunto é efeminados, isso? Malakoi em grego. Essa palavra, malakoi, significa originalmente macio, fofo, sabe? Fofinho. Quando alguém chamar você de fofinho, hoje pode até ter uma conotação mais tranquila, mas dependendo da pessoa que fala isso, você não vai, né? Não vai achar estranho, não? Dependendo da pessoa que fala, você é tão fofinho, não vai parecer esquisito. Estou falando isso para homens, porque para mulher não é o caso aqui. Se sua mulher, seu filho, falar, você está tão fofinho, você vai até, né? Acho que é um elogio mesmo, né? Tá certo. Mas dependendo da pessoa, um estranho falar isso, não é esquisito? Essa era a conotação na antiguidade. Fofo, malakoi, dava a ideia de que aquela pessoa era efeminada. Aí, alguns, atualmente, dizem que essas palavras não eram empregadas religiosamente antes de Paulo, então não podem estar combatendo o homossexualismo. Papo furado, tá? É tentar justificar o injustificável, porque desde o livro de Deuteronômio já, quer dizer, há 34 séculos atrás, Deus condena o travestismo e o homossexualismo. Quando ele diz lá, não haverá vestes de homem na mulher e nem vestes da mulher no homem. As roupas na época eram parecidas, eram vestidão. E quando ia trabalhar, colocava o cinto, trabalhar o guerreiro, suspendia aqui, né, para não ficar tropeçando, punha um cinto e ia trabalhar. Mas havia adornos que diferenciavam. As vestes na época não eram, o homem usava calça comprida e a mulher usava vestido, isso diferenciava. Não. As convenções sociais de agora, isso, né? O Papa não usa um vestidão? Alguém vai dizer que é uma senhora? E no Oriente não é muito comum isso. Na cultura oriental não é muito comum homens usar aquele vestidão. No tempo de Jesus não é assim? Vai dizer que Jesus usava roupa de mulher então? Não, vamos respeitar a cultura dentro de determinado tempo, determinada situação histórica, determinado povo, determinada cultura. Mas o que Deus quis dizer com não haver traje de um sexo no outro sexo é que pessoas tentando parecer ser do sexo oposto. O travestismo, né? Travestismo. Então, isso era abominável. Deus já condenava no tempo de Moisés. E também diz que, a palavra de Deus escrita por Moisés também diz assim, não te deitarás com outro homem como se estivesse deitando com mulher. Homossexualismo. A palavra sodomitas não está escrita na Bíblia. Na sua tradução como sodomita. Mas o original grego é arsenokoitai. Arseno é macho, koitai é cama. A ideia na época era dizer assim, que aquele que leva outro macho para a cama, um homem que leva outro macho para a cama, isso quer dizer arsenokoitai. Para transformar uma palavra em outra palavra, não estava dando certo, né? Ia ter que escrever uma expressão todinha. Então foi usado sodomita, porque atualmente é uma palavra que expressa o pecado de Sodoma, que era exatamente esse, né? Esse que está em vista. Era homossexualismo. Então alguém vai dizer, mas sodomita não está escrito no original grego. Você pode dizer, não está. Está escrito arsenokoitai, que significa um homem levar outro homem para a cama. Era uma prática comum entre os gregos, mas era abominável. Isso era chamado o pecado dos gregos, homossexualismo. E a segunda vertente aqui são os pecados cometidos contra outras pessoas. Eu achei mais importante a gente fixar um pouco, se prender mais nessa primeira parte do que na segunda. A segunda a gente já pode ser mais rápido. Fala aqui de ladrões. Ladrões aqui no sentido daquele que toma algo, um objeto, algo material de outra pessoa. Kleptes em grego. De onde vem a palavra kleptomaníaco? Pessoa que tem mania de se apoderar de coisas alheias, mesmo não tendo necessidade.
Avarentos, a lição diz que são aquelas pessoas que são incapazes de ter um gesto de generosidade, de colocar a mão no bolso para ajudar alguém, de dispor seus bens materiais. Por quê? Porque é apegado aos bens materiais. Não? São aquelas pessoas que compram um carro novo, fica todo orgulhoso e põe um adesivo desse tamanho atrás. Foi dado por Deus. Mas quando tem uma irmã que está indo para casa na chuva, no culto, não, eu não vou molhar meu carro. Quando alguém precisa de uma carona para o hospital, faz de conta que não ouviu. Ou quando tem uma pessoa passando necessidade, está ali na mão ajudar, tem recursos, está sobrando, manda procurar o pastor da igreja. Então essas pessoas avarentas, pessoas que retêm. Eu estou falando só no âmbito da igreja, aí fora é muito mais comum, né? Retém e não abre a mão para os irmãos. E a Bíblia diz que nós devemos ser generosos, dá a quem te pede. Mas aqui está dizendo como um pecado que tira a pessoa do céu. Porque Paulo diz que os tais não herdarão o reino dos céus. Então, muito provável que aqui no nosso meio agora ouvindo, não haja ninguém nessa situação. Mas o que vai ouvir essa gravação, aqui gravando, quem vai ouvir essa gravação, estiver nessa situação, avarento, não abre mão dos bens que Deus deu, que não são seus, nem para ajudar as pessoas, fique sabendo que você não tem lugar no reino dos céus. E não sou eu que estou decretando isso, está escrito na Bíblia. Paulo diz, os tais não herdarão o reino dos céus. Os bêbados, aqui está falando, essa palavra que vem logo depois de bêbados, já resolve o caso, alcoólatras. Por quê? Porque tem pessoa que diz assim que não se deve beber nada alcoólico. Eu me lembro da primeira igreja onde me congreguei em Fortaleza, um irmão, tinha pouco tempo de crente, trabalhava numa mercearia e tomou um copo de cerveja, não resistiu e tomou, e foi disciplinado. E a igreja todinha foi informada, e ele passou vergonha na frente da igreja. Essa disciplina está errada, porque ele não se caracterizou como bêbado. Quer dizer, e Jesus que tomava vinho, até com os incrédulos, nas festas onde ele ia, mas aquela não tinha álcool. Quem falou isso? Onde está escrito? Todo vinho tinha álcool. Hoje em dia existe uma tecnologia que permite a fabricação de vinho sem álcool. É vinho desalcoolizado. É retirado o álcool do vinho. Mas ou era vinho ou era suco de uva. E suco de uva a Bíblia também fala. Fala do suco de uva. E vinho é vinho e é alcoólico. E se beber fosse pecado, por que Jesus teria transformado toda aquela água em vinho no casamento, nas bodas de Caná? Agora a responsabilidade é de cada um de nós. Deus pode colocar um tonel de vinho aqui, de cachaça, de cerveja, fala, está aí à disposição para vocês fazerem a festa. Isso significa que eu posso ir lá, botar a boca na torneira e passar a noite ali? Não, nós temos responsabilidade. Mas não é só com bebida, é com comida também. Lá em Apocalipse diz da glutonaria, dos glutões que não vão herdar o reino do céu, aqueles que comem, e não tem fim comer, come muito além do necessário. Mas ninguém fala disso, né? Que nós vamos a um churrasco e comemos até sair pelo nariz, até passar mal. Meu Deus, preciso tomar um engolve. Eu preciso tomar um chá de carqueja porque eu comi demais. Aí se um irmãozinho deu uma bicada numa cerveja, ele é o pecador, porque ele deu uma bicada na cerveja. Mas aquele que comeu 3 vezes o que devia não é pecador? É, pela Bíblia é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos julgar pela palavra, ok? E não condenar, como Jesus disse, não condenar os inocentes. Agora, alcoólatra é outra coisa. É aquele que se dedica a isso, dedica a bebida. Faz parte do modo de viver da pessoa. Maldizente, está aí outra coisa. Coisa que não falta em igreja nenhuma na face da terra é maldizente, é fofoqueiro, é gente disposta a falar mal dos irmãos gratuitamente. E eu estou para ver alguém ser disciplinado ou excluído por ser fofoqueiro, por ser maldizente. Os outros pecados são graves, né? Mas a Bíblia está dizendo que maldizente não herdará o reino dos céus. Está ouvindo, você que vai ouvir a gravação? Fofoqueiro, maldizente não vai herdar o reino do céu. Porque a gente gosta de julgar o pecado dos outros. O pecado dos outros é grave. Mas a gente tem que chamar a palavra para a nossa vida. E roubadores. A palavra roubadores aqui é harpages, em grego. É aquele que se apropria das coisas
Não aquele que põe a mão simplesmente, pega, você não está vendo, ele pega a sua carteira, não. É aquele que se apropria de forma violenta, mas também inclui outros tipos de apropriadores indébitos, de apropriação indébita. Trapaceiros, pode ser traduzido por trapaceiro, corrupto. Então, aqueles que fazem mutretas para se dar bem materialmente, passam a perna nos outros, rápagas, não herdarão o reino dos céus. Cuidado com seus negócios, meus irmãos. Seja correto. Não tenha 2 pesos, 2 medidas. É balança justa, diz a palavra do Senhor. Faça o que é correto. Pague aquilo que o irmão, o serviço que o irmão fez para você. Irmão, isso aqui é R$100. Está aqui, irmão, R$100. Ah, mas você, meu irmão, podia fazer por 50. Não, pague. Não entre nessa do rápagas. E também não cobre mais do que deve. Essa palavra rápagas é empregada por Jesus lá em Mateus, quando ele fala dos falsos profetas. Ele diz que tome cuidado, falsos profetas. Eles vêm até vocês parecendo ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esses devoradores é rápagas. E ele está falando de gente no âmbito da igreja, pelo amor de Deus. De pessoas que trabalham, têm cargo na igreja, ou que têm destaque na igreja, profetas, só que são falsos. Usam a religiosidade, usam aparentes dons espirituais, usam da autoridade religiosa para subtrair. E está aí cheio pelo mundo afora. Eu já estou até cansado de falar nas aulas da escola dominical de igrejas e religiões que se dizem cristãs e que falam que a sua oferta tem que começar com 50, passa para 100, para 200. Rápagas. São pessoas corruptas usando o nome de Jesus Cristo para encher o bolso de dinheiro. Está ouvindo? Não vai herdar o reino dos céus. E agora? É o 2º capítulo. Ele diz, mas fostes lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Mas tem um detalhe. Nós saímos dessa condição e ele diz, alguns de vocês eram assim, ele fala, né? Lá no último versículo do capítulo 6. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados, justificados. Ele não está dizendo aqui que não existe mais cristão que pratica essas coisas. Ele está dizendo que alguns que estão na igreja tinham isso como modo de vida, viviam assim normalmente e cotidianamente. Mas agora que passaram pelo sangue de Jesus Cristo, tem que abandonar isso. Mas algumas pessoas não abandonaram totalmente. Aquela sociedade pagã de Corinto, a sociedade grega em geral, principalmente a de Corinto, era, vamos dizer assim, era efervescente no sentido de convencer as pessoas a manter essas práticas. Qual é o grande problema do cristão no meio dessas práticas? Companhia, né? Para quem ele olha. Olha, eu quero falar aqui principalmente para os mais novos. Você pode ter amizade com as pessoas do mundo, com aqueles que fazem coisas erradas, com bêbados, homossexuais, ladrões? Pode ter relacionamento? Pode, porque tem que influenciar. Mas você influenciar aquela pessoa, é você passar os valores de Cristo para aquela pessoa, não o contrário, não ela passar para você. Porém, se você não está conseguindo influenciar adequadamente, pelo contrário, está mais sendo influenciado, então é melhor se afastar. Entendido? E ser honesto. Ah, mas você se afastou de mim por causa disso? Você tem razão. Peço desculpa, mas eu tenho que preservar minha vida espiritual. Eu estou com medo. Ah, mas você é frouxo, não sei o que lá. Sou. Ah, sou. Ah, mas você não sei o que sou. Mas eu quero ir para o céu. É melhor isso, gente. Lembra-se de Jó? Sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó olhava, eu gosto disso, mas é errado. Eu vou me desviar, vou por aqui. Desviava-se do mal. Olha que qualidade. Se você não consegue enfrentar, não tente bancar o herói. Não tem capacidade de enfrentar isso. Fuja! E Paulo fala para Timóteo, fugir dos desejos da mocidade. Não está conseguindo dar conta, Timóteo? Timóteo era pastor. Pastor, Timóteo era. E ele falou, Timóteo, você não está dando conta de resistir a essa tentação? Então, fuja dela. Pegue outro caminho.
Ah, mas vou dizer que o pastor é assim. É melhor alguém falar alguma coisa que você é frouxo, é mole, que está a perigo, do que você cair para o inferno. Então é melhor fugir da tentação do que, se não tiver condições, querer ficar batendo de frente até cair. Só enfrente aquilo que você pode vencer em nome de Jesus. O que você sabe que não pode vencer, fuja. Eu estou falando isso, fuja, para você, evidentemente serve para mim também. Eu tenho os perigos na minha vida, assim como você tem na sua. Podem ser diferentes, mas todos nós temos perigos na nossa vida, e um ou outro deles a gente tem que fugir mesmo. Alguns a gente resiste, pede misericórdia a Deus e aguenta as pontas. Tem outros que não dá certo. Então é melhor, fugir. E aqui vale uma palavra de Jesus Cristo. Quando ele estava divertindo o povo da época, estou terminando. Ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló tinha, assim, por dizer, nos termos atuais, uma igreja na sua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jó era um homem justo, era um homem temente a Deus, que não se conformava com o estilo de vida de Sodoma. Ele não se conformava com aquilo. Então, na casa dele era uma casa em que se celebrava o Senhor, e a mulher dele vivia ali. A casa dela era praticamente uma igreja no meio do mundo pagão, muito, muito pervertido, muito, a ponto de quando Deus mandou 2 anjos, lembra o que aconteceu? Alguém da cidade viu os 2 anjos entrando na casa de Ló. Pessoal, chegaram os homens bonitos pra caramba aqui. Cercaram a casa de Ló, bateram, bota esses homens para fora para nós abusarmos dele, diz a Bíblia, para nós abusarmos deles, dos anjos de Deus. É mole isso. Então a sociedade lá era horrível, Sodoma e Gomorra. E Ló era um homem temente a Deus. Aqui eu estou falando de Ló, antes eu falei de Jó, né? Agora é Ló. E a mulher dele tinha igreja, estava com a faca e o queijo na mão, era só cortar e comer, dentro de casa. Quando Deus falou: vou destruir as cidades da Campina, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e outras cidades. Vou destruir. Vocês escapem pela sua vida, quer dizer, vocês vão fugir para salvar a vida, não é levar mais nada, não dá tempo. Tanto é que os anjos tiveram que pegar pelas mãos as pessoas, falar: sai logo, que a destruição é iminente, sai logo. E estavam subindo o morro para ir embora, e eles nem olhem para trás, vão embora, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás, subindo o morro, bateu a saudade das coisas que ela tinha lá, das coisas que a apaixonavam pela vista. Quem sabe ela tinha algum pecado escondido, e ficou com pena da cidade que ia ser destruída por Deus, não é por mãos humanas, não foi destruída por invasão de bárbaros, nem por outro exército, foi destruída por Deus usando as condições naturais dali, poços de betume, veios de sal que explodiram, aconteceu uma ignição, explodiu, e com aquele petróleo todo por baixo, aquilo lá explodiu, que o solo se levantou, aquilo lá foi como uma bomba atômica, né? A ciência mostra que havia veios de sal de vários metros de espessura no subsolo. Agora imagina isso explodindo, milhares de toneladas de sal e de petróleo subindo e depois descendo. A mulher ficou parada lá com saudade da cidade, de alguma coisinha, talvez um vizinho bonito, né? E o marido dela e as 2 filhas indo embora. Quando aquilo lá explodiu, caiu aquele sal incandescente nela. Ela morreu feio, né? Tomou um banho de sal incandescente e virou uma estátua de sal. Ela não valorizou aquilo que Deus ofereceu para ela. Ainda não tinha tomado posse fisicamente. Só bastava acreditar no Senhor. Isso é o que Deus demanda de nós. Acredite no que Deus está oferecendo para você. O que Deus está oferecendo para mim e para você é infinitamente melhor aquelas belezas que nós estamos vendo nesse mundo. Mulheres bonitas, homens bonitos, dinheiro, carrões, sucesso, prestígio, destaque, coisas gostosas de comer, de beber, de fazer, mas que não agradam a Deus. Deus está oferecendo algo infinitamente melhor na comunhão com Ele para sempre. Mas se nós nos detivermos a olhar as coisas deste mundo enquanto a igreja está caminhando, Jesus está dizendo: lembre-se da mulher de Ló, ficou para trás, perdeu a salvação, virou picolé de boi, né? Boi e vaca lambendo depois daquela mulher lá, durante muito tempo. Israel no deserto também passou por isso, Deus mandou pragas, quando
Lá no Egito nós tínhamos pepino, carne, tínhamos tudo. A gente só era escravo, mas tinha tudo. E Deus estava oferecendo a liberdade. Deus mandou praga e matou um monte de gente. E Jesus também falou, aquele que coloca a mão no arado, que significa a obra de Deus, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, já torceu o arado. Ele diz, não é apto para o reino de Deus. Então preste atenção, essa história de que você pôs a mão no arado e é crente e vai ser crente para sempre, uma vez salvo, salvo para frente, Jesus está dizendo que não é. Porque quem coloca a mão no arado da obra de Deus é aquele que foi convertido ao Senhor. Depois olhou para trás de novo. E perdeu a salvação. Não é apto para o reino de Deus. Para quem ele falou isso? Para um rapaz que tinha acabado de se converter. Senhor, eu vou ficar contigo, Jesus. Eu vou seguir com o Senhor para onde o Senhor for. Só me permita uma coisa, eu quero voltar para trás e me despedir dos meus parentes. Jesus falou, aquele que coloca a mão no arado, que nem você fez, acabou de se converter, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que ele disse isso? Toque a vida para frente agora, me seguindo e me servindo. Então, preste bem atenção. Você pode perder a salvação sim. Bom, irmãos, nós preenchemos o tempo, né? Eu até passei 5 minutos. Mas a Laís pediu para, quando desse o tempo, pediu para encerrar a escola dominical. Eu peço que os irmãos leiam a lição 11, né? Da próxima aula, e leiam também o texto bíblico correspondente. Se vocês puderem ler Coríntios do começo ao fim, focalizando nesse capítulo 6, melhor ainda. Mas se não tiver tempo, que eu acho difícil, leia pelo menos o trecho correspondente. Amém. Ai, meu amor.